E aí, turma, como eu dito anteriormente, a gente vai falar agora sobre o Voltaire, defensor da tolerância, um filósofo, né? Defensor de uma monarquia respeitadora das liberdades individuais e da liberdade de pensamento. Então, as leis hoje que garante a liberdade de expressão, né? Foi criada, foi desenvolvida, ou seja, responsabilidade desse pensador, desse filósofo aí do Voltaire, conhecido. Existe uma citação, né, que se origina de uma biografia de Evelyn Beatrice Hall, publicada em 1906, mais de um século após a morte de Voltaire, né? A citação do próprio Voltaire, que diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Tá bom? Ou seja, você pode falar o que você quiser, pode, mesmo que seja merda, besteira, mas, ou seja, é o seu direito. Eu vou defender o direito de você dizê-las. Pode estar até errado. E é isso. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que a primeira lei da natureza, né, é a tolerância, já que temos todos uma porção de erros, de fraquezas, somos todos seres humanos e temos essa tendência de errar, de falhar e de aprender com os nossos erros aí, tá? A parte humana, a parte que tem as emoções, as paixões, a parte sensível do ser humano e a parte racional. Ou seja, isso é que traz aí um equilíbrio, né? O emocional, o racional, a sensibilidade e a razão. As opiniões de Voltaire sobre a política também eram bastante fortes e polêmicas, né? Interpretava a burguesia, como a gente conhece, lá do passado e atualmente, né? No caso ali do período em que ele estava vivendo, é a burguesia francesa. Ele considerava como ineficiente, parasita e corrupta, né? Ou seja, porque ela sobrevivia a partir do esforço do outro, né? De uma classe mais baixa, né? Apenas colhia, né? Sobrevivia a partir dos esforços de outro ali, tá? Como parasita que sobrevive a partir de outro organismo, né? Se alimenta a partir de outro organismo. E as críticas políticas mais fortes foram tecidas contra a própria democracia e aos governos democráticos. Ele tinha essa consideração de que os governos democráticos não eram úteis. Por quê? O pensador afirmava que a democracia servia apenas para quê? Para aumentar a quantidade de pobres, de analfabetos, bem como para perpetuar a ignorância aí dos cidadãos, servindo assim para manobra de massa, de manipulação do Estado, dos governantes, que vai ficar mais fácil controlar um povo que é ignorante, né? Dentro de um sistema que é fácil de ser manipulado. Voltaire era a favor de uma monarquia, no caso ali, mais esclarecida, com um rei que era capaz de realizar mudanças, com um rei forte, né? Mudanças ali, no caso, significativas. Já que considerava que os cidadãos ali mais abastados jamais seriam capazes de realizar as mudanças necessárias dentro do Estado, dentro do tipo de governo, do sistema que está ali implantado. Ou seja, o sistema democrático favorece sempre mais ali aos governantes, a quem governa, né? A quem controla. E já a gente vai chegar num ponto aí que fica mais evidente essa situação, que é exatamente isso aqui, ó. Por exemplo, no Brasil, na Argentina, como em outros países aí da América Latina, os governos eles têm promovido aí mudanças econômicas, de políticas públicas, conhecidas como políticas neoliberais, né, ou liberais, que é um conceito aí da modernidade, ou seja, que tem a mínima interferência do Estado na economia. Só que o que acontece? O Estado ele tira fora as suas obrigações e joga para o cidadão se virar no mercado para satisfazer suas carências, né? Suas necessidades. Ou seja, o cidadão ele deve provê-la a partir do próprio esforço individual, né? Ou seja, uma economia ali caracterizada pela concorrência entre os indivíduos. Então fica muito mais difícil para o cidadão. O cidadão acaba se afastando cada vez mais dos assuntos aí do Estado e da política, e se tornando ali refém da própria economia, né? Se torna mais egoísta.